Café, arte com cultura. Olá você, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Davi Santos. Estou com vocês a partir de agora com a live Café, Arte com Cultura. Isso é muito bom ter vocês sempre conosco, todos os sábados, sempre às 16 horas. Ele nasceu na cidade de Jequié, Bahia. É escritor, é um profissional de mãos cheias. Domingos. Nossa live de hoje vai começar em instantes, mas estarei aqui esperando vocês com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não esqueça sempre de deixar na sua cabeceira aquilo que é mais de precioso. Um livro onde você vai aprender coisas novas, coisas magníficas, relembrar de fatos que ocorreram no passado. Isso mesmo. A arte e a cultura sempre presente na vida da gente. E outra coisa, na cabeceira não basta ter só uma caneta, uma xícara como essa, ó, Café, Arte com Cultura. Não vale a pena ter tudo isso se não tiver simplesmente uma coisa, o livro. O livro é tão importante na vida da gente que na maioria das lives que são feitas por mim, é mais ligado à arte e à cultura. Isso é uma coisa muito boa. Isso eu digo para vocês com toda certeza. Eu vou fazer aquele bate-papo rápido com ele aqui, que está presente. Café, arte com cultura. Agora foi. É porque às vezes qualquer coisa, não é, que você toca no celular acaba modificando, né? Eu estava tentando aqui né? Mas e aí, tudo legal? Amigos, como sempre faço nas aberturas das nossas lives, é simples. Você que está aqui conosco, uma boa tarde, é um prazer imenso ter vocês aqui na live Café, Arte com Cultura. Não esqueça de clicar no coraçãozinho, diga seu ok, fique feliz, dá um pulo lá no YouTube, isso mesmo, lá no YouTube, procure a página Café Arte com Cultura. Dá o clique, deixe o seu like, assista às nossas entrevistas que são magníficas. Como a de hoje que vai ser nota 10. Ele nasceu na cidade de Jequié, Bahia, em 24 de maio de 1970. Naquele ano, o Brasil se fazia como tricampeão mundial. Nesse mesmo ano, nasceu o escritor Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho. É um prazer imenso ter a sua pessoa aqui na nossa live. Eu sou Davi Santos, estarei com vocês a partir de agora até o final. Domingos, uma boa tarde para você. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Boa tarde, Davi Santos. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. É um prazer imenso lhe parabenizar por esse projeto tão bacana, não é? Café, Arte com Cultura. E estou aqui à sua disposição. Veja só, existe uma coisa tão gostosa quando você está tomando um café. Ó, a xícara da Café Arte com Cultura aqui. Você está tomando aquele café assim, gostoso, mas sem ter que estar do seu lado um livro para você ler. Deliciar aquelas belas palavras que são muito gostosas para todos nós. Leandro Domingos, você é uma pessoa que tem uma afinidade com os livros, com a caneta, e mais do que tudo o papel. Você cria, você escreve. Só me diga uma coisa. Seus pais foram as pessoas responsáveis por você estar nesse mundo maravilhoso da leitura e da escrita? Olha, meus pais são pessoas que vieram do campo, né? Mas sempre tiveram a preocupação em me colocar na escola, não é? Que desenvolvesse a escola, mas uma marca que eu sempre digo que tanto meu pai, não é, que se estaria vivo, estaria fazendo 100 anos, né? No último dia 3 de julho, Antelírio Bispo de Carvalho, Doga, né? Minha mãe tem hoje 87 anos, e eu fiz agora 50 anos, 24 de maio. Meu pai e minha mãe, eu acho que uma influência muito grande para que eu pudesse escrever é que todos dois excelentes contadores de história.
Meu pai eu convivi pouco, porque quando ele faleceu eu tinha ainda 14 anos. Mas mesmo assim, tive uma influência da contação de histórias quando a gente ia para a roça, etc. E minha mãe também, que é uma contadora de história, conta muitas histórias até hoje. E isso tem tido uma influência, não é, sobre a minha produção literária. Eu tenho uma produção literária muito relacionada ao sertão de Jequié, uma das minhas obras literárias. Agora que eu escrevi uma novela sobre os magos do Oriente, os magos que visitaram Jesus Cristo. Não é uma novela situada em uma época bastante distante, não é? No ano do nascimento de Cristo, sobre figuras, não é, do Oriente, que foram esses magos, e aí eu criei uma história para cada um deles. Mas os demais livros, eles estão muito relacionados, não é, a essa identidade, a pessoas que eu convivi, inclusive essas pessoas se viram de influência para a minha produção literária. Eu escrevo desde criança. O primeiro conto que eu escrevi, eu tinha 6 anos de idade. Foi um trabalhador do meu pai, não é? Se chamava Pedro, não é? A gente chamava seu Pedão, e ele sofreu um acidente junto com meu pai, e aí ele não pôde mais trabalhar na roça, e tinha uma casa aqui ao lado, meu pai o colocou, e ele ia, como ele era um velho índio, ele ia para o mato, não é? Onde é hoje aqui o loteamento Sol Nascente, buscava varas para confeccionar flechas e arcos, para que eu brincasse de índio. E ele contava as histórias e eu adorava ouvir aquelas histórias. Eu nunca fui muito de jogar futebol, embora a turma da minha idade e também os meus primos e vizinhos gostavam muito de futebol, mas eu fui muito de ouvir histórias. E ouvi aquelas histórias, e aos 6 anos de idade eu entrei na escola com 3 anos, então 6 anos eu já sabia rabiscar alguma coisa. E aí eu escrevi aos 6 anos a história do Pedro Januário de Freitas, sem saber que eu estava escrevendo um conto, né? E desde criança eu tive aquela ideia, não é, de ser um escritor. Engraçado, uma coisa dessa, uma pessoa que trabalhou com o seu pai, ele, ao mesmo tempo, ele foi o responsável pelo abrir o leque na sua pessoa a escrever. Você começou com um conto, e hoje você escreve, você falou mesmo, escreveu uma novela. Então, isso é muito bom, isso é muito gostoso, é gratificante estarmos aqui ouvindo colocações como essas, que realmente deixa a entender que o sertão não é só seca, como muitos pensam por aí. O sertão tem muita coisa boa, maravilhosa. Mais do que nunca, histórias profissionais como você e muitos que tem na nossa região Nordeste. Domingos, como eu falei, os seus pais foram responsáveis por isso, e você endossou mais ainda a participação da pessoa que trabalhou muito com seu pai, sofreu um acidente, mas com esse acidente, em outro ponto, deixou você no meio da literatura de vez. Parabéns até hoje, você está no meio de todos nós. Você faz parte da cadeira de número 18, não é isso? Da Academia de Letras de Jequié. Isso é muito bom. E você, quando você recebeu a notícia que você... Hoje eu vou falar, estou falando com o imortal da academia. Você recebeu, o coração veio na boca, né? Na verdade, eu, inclusive, gostaria até de mandar um abraço aqui para o meu confrade da Academia de Letras, que é um escritor muito importante no Brasil, faz um trabalho de leitura fabuloso, que é o Laed Souza. Dá um abraço também para o meu primo Edísio, não é, para também Baraquizo, professor, amigo, não é, e Murilo, que foi a pessoa que intermediou esse contato contigo, não é, para fazer essa entrevista. Na verdade, Davi,
A Academia de Letras eu ajudei a fundar, não é? Eu estava, inclusive, buscando algumas fotos e vi uma foto que somente eu tenho, que foi feita na minha máquina, na biblioteca de Luiz Cotrim, não é? Eu, Ivonildo, Laura e Luiz Cotrim, conversando, fazendo uma reunião para fundar a Academia de Letras. E, na época, eu fui o mais jovem acadêmico da Academia de Letras de Jequié e, pelos estudos feitos por alguns teóricos, um dos mais jovens do Brasil e do mundo a ingressar na Academia de Letras. Eu tinha 25 anos, não é? As outras pessoas com idade, não é? Até alguns muito com idade avançada, de 80, 90, eu tive o prazer de conviver com grandes intelectuais, não é? Como Euclides Neto, não é? Que já se foi, o Ruiz Pinheira Filho, que é da nossa academia, com o Ali Salomão, Jorge Salomão, que embora não fosse da academia, mas estavam sempre próximos, e muita gente interessante na academia, Pedro Paulo Braga, o Eusênio Soares, foi assim, grandes intelectuais que marcaram o século XX, né? Então eu participei desse processo de fundação porque eu já tinha uma produção literária. Eu publiquei meu primeiro livro, que foi um conto, que não foi o Pedro Januário de Freitas, continua inédito ainda, mas foi Pura, com 17 anos. Depois, quando eu tinha 21 anos, eu publiquei O Fogo do Povo, né? Tá aqui, Pura, né? Foi meu primeiro livrinho aos 17 anos, e aqui também está O Fogo do Povo, está ali, não, tá aqui. Fogo do Povo foi um romance que eu escrevi aos 16 anos de idade e que aos 21 anos de idade ele foi publicado. Então eu já tinha uma publicação e já tinha um movimento, eu já escrevia, eu comecei a trabalhar no jornal aos 16 anos de idade, então eu já tinha uma presença na produção intelectual da cidade. Então Cotrim, que era um velho amigo, juntamente com o Ivonildo Calheira, o médico, que foi o primeiro presidente da academia, Laura Caetano, que era professora da UESB, nós, então, articulamos a formação da Academia de Letras, né, e tenho ativamente participado ao longo desse tempo da academia. Engraçado que aqui, lendo, o seu patrono, o José de Sá Bittencourt, que foi um dos maiores intelectuais da época dele, né, no Brasil, e o José de Sá, ele foi um dos participantes da Inconfidência Mineira. Isso. José de Sá foi um dos maiores intelectuais do Brasil de sua época, não é? No Brasil, da época de José de Sá, não é? De Tiradentes, e de várias figuras que participaram da Inconfidência Mineira, não havia ainda universidades. Então, os jovens, eles estudavam lá fora, ou em Portugal ou na França. E lá é que eles tiveram contato com as ideias iluministas, não é? E com o movimento, não é? Agora, por exemplo, dia 14, fez foi o aniversário da Revolução Francesa. Então, tudo aquilo influenciou a esses jovens, quando eles vieram para cá, de férias, articularam esse movimento da Inconfidência Mineira. O José de Sá foi preso, não é? Depois a tia dele era muito rica, subornou as autoridades portuguesas, ele foi solto, ele não foi morto igual, não é, o Tiradentes, não é, dizem que foi um bode expiratório, e ele veio para a Bahia para ficar no engenho, na fazenda do pai dele em Camamu. Então ele conheceu, ele foi incumbido de construir uma estrada, ele era formado em ciências naturais e foi incumbido de construir uma estrada ligando Camamu a Monte Alto. Foi aí que ele conheceu as terras jequienses, não é? Que ainda havia os indígenas aqui, e o João Gonçalves da Costa, que era um desbravador, um genocídio, não é? O genocida, não é? Dos povos indígenas, não é? Gostava muito de matar índio, matar onça. E aí o José de Sá, então, ele adquire essas fazendas, adquire essas terras, né,
do João Gonçalves da Costa e monta um sobrado na fazenda que ele denomina de Borda da Mata, justamente que ficava na entrada da mata. Jiquié tem uma coisa interessante, Jiquié é o encontro do sertão com a mata, ao mesmo tempo que ele Boca do Sertão é Borda da Mata, como é o nome que José de Sá deu à fazenda. Então é uma homenagem a esse que foi o primeiro intelectual, porque ele é um grande intelectual e aqui esteve, e foi uma figura revolucionária que lutou pela independência do Brasil. Então eu passei a gente escolher, e poderia escolher o nome do patrono, os fundadores da academia, e eu escolhi o José de Sá, que Murilo está dizendo aí que a bisavó dele era descendente de José de Sá, deve ser o descendente do Sá Bittencourt, que era o Sá Bittencourt e Câmara, que era o filho de José de Sá, dono da fazenda Engenho, em Ilhéus. Olha, engraçado, eu não sabia que Murilo também é cultura não, viu? Olha. Isso que é descendente aí de José de Sá, então descendente da uma figura importante. Vamos pegar um dia o Murilo desse, vamos pegar o Murilo. José de Sá, eu tô, inclusive, vai virar, é um personagem de um romance que eu estou escrevendo, aliás, que eu comecei a escrever cedo, eu comecei a escrever esse romance, eu tinha uns 13 anos, aí parei, agora estou retomando esse romance, que é Águas Claras, a Saga do Rio das Contas. É um romance sobre a colonização de Jiquié e sobre a colonização do Rio das Contas. E eu transformo o rio num personagem vivo. O rio, ele ri, ele chora e ele é testemunha dos acontecimentos que ocorrem entre o século XVI e o século XXI, que é o Rio das Contas. Então, eu transformo esse rio num personagem vivo desse romance e vou contando a história, com as diversas histórias que passaram em torno do rio. Como o Murilo está dizendo, José de Sá era de Minas Gerais, era de Caetés, em Minas Gerais, e veio parar aqui em Jiquié, e aí montou a fazenda Borda da Mata. Realmente, olha, veja só, são nessas conversas que a gente vai descobrindo coisas novas, isso é muito gostoso, senão iria ficar dentro de um caixote, ou dentro da mente de uma pessoa, assim, que pudesse ser utilizado para que outros conhecessem a história. Até um colega nosso, né? Isso é muito bom saber isso também. Me diz uma coisa, você tem os seus poemas, gostaríamos de ouvir você recitando. Seria uma coisa gostosa para a gente. Seria uma honra, não só para mim, como os demais integrantes daqui na nossa live, Café Arte com Cultura, apreciar tudo que tem de bom e melhor. E não esqueça, dá um pulo lá no YouTube, vai lá, procura Café Arte com Cultura, você vai simplesmente se inscrever, vai clicar no sininho e assiste as nossas entrevistas, que são magníficas, e falar da cultura que nós temos no nosso país, que nós temos que preservar com unhas e dentes. Vamos ouvir uma... Vou divulgar o seu canal no YouTube, aqui na revista Cotoxó, e meus contatos. Bom, eu vou recitar um poema, como nem todos são de Jiquié e não conhecem um pouco da nossa história. Eu escrevi um poema, quando eu estava aprendendo verbos, eu escrevi um poema para aprender a conjugar os verbos. E aí eu fiz uma brincadeira com o nome Jiquié, Peguei uma expressão que a população usou em 1914, quando houve uma grande enchente que destruiu boa parte da cidade de Jiquié, e a população disse, Jequite foi, o Jiqui, que é a armadilha para pegar peixe, que é uma versão, inclusive, para o nome Jiquié, teria ido nas águas do Rio das Contas durante a enchente. Então, Jequite foi, eu peguei essa expressão e transformei num título do poema e fiz 3 estrofes. Jequi foi no passado, Jequi é no presente, Jequi será no futuro. Dizem que o poema, embora tenha muito tempo, ainda continua atual, porque quando fala em Jiquié, reflete muito a realidade que o nosso município vive. Mas ele fala também do passado, dessas figuras típicas que tiveram uma contribuição muito grande e que poucos sabem da história. Figuras como o tropeiro, o boiadeiro, o carreiro do carro de boi, o vassoureiro, os índios
cotoxós, mongóis, que deram uma contribuição muito grande, mas que muitas vezes não são valorizados pela história. Então o poema diz assim: Café, arte com cultura. Jequiti foi. Jequiti foi chão pisado pelos carros de bois, que com seu chiado bonito passava pelo curral dos bois. Jequiti foi abrigo dos caboclos cotoxós e mogoióis, que só eu ouvi falar no desbravador João Gonçalves da Costa, saíam do sertão da ressaca para dentro da mata. Jequiti foi pousada de tropeiros, flagelados e boiadeiros, que do Porto Terra saíam pelo sertão inteiro. Jequiti foi terra de homens humildes, do vassoureiro que vendia suas vassouras para os mateiros, da apanhadeira de água e do raizeiro com seu remédio caseiro. Gente que soube enfrentar a seca enchente, como quem aprende a cantar. Jequiti é cidade-sol, que vive sempre a brilhar. Parece que seus raios querem dizer que seu povo precisa se libertar. Jequiti é menino de pés no chão, Jequiti é Rio das Contas cheio de poluição. Jequiti é povo, terra esquecida, Jequiti é povo sem vida, Jequiti é gente que sabe o que quer, terra, educação, comida e café. Jequiti será quando teu povo se organizar. Jequiti será quando teus poetas e teus artistas se organizarem, quando começar a falar do teu povo folclórico, do teu histórico, e lutar pela tua cultura popular. Jequiti será quando o estudante se organizar e lutar para o ensino melhorar. Jequiti será quando a mulher se organizar e começar a lavar a sujeira e a exploração que hão de se acabar. Jequiti será quando o pescador se organizar e em seu jequi peixe bom pegar. Jequiti será quando o sertanejo se organizar e começar a contar a história do povo jequiense, que tudo vence. Nesse dia um novo sol vai brilhar e o povo de Jequié vai sair pelas ruas a cantar. E a liberdade vai chegar e o povo de Jequié vai ensinar que é preciso sempre lutar. Café, arte com cultura. Esse é o poema. Magnífico, magnífico. Gente, você sabe que você ouvir uma qualidade de um trabalho, a colocação perfeita, eu sempre falo para as pessoas, não adianta você ter um livro e você não ler. Não adianta você ter uma internet e não procurar coisas boas para aprender. Não adianta. Olha, gente, não esqueça, dá um pulinho lá no YouTube, procure o canal Café Arte com Cultura, deixa lá seu like, se inscreve, isso é muito bom, e veja as nossas entrevistas, que são belíssimas. E olha, gente, olha para cá, essa caneca, a caneca do programa Café Arte com Cultura, essa é a caneca que dá uma força e está me deixando com dor de cabeça, você nem imagine como. Olha, parabéns para a Verônica que entrou na sala aqui, a Beth também, a Norma também entrou aqui na sala, nossa live. Vajão também, não é? Agradecer Vajão aí. Ó, o Vajão, o grande Vajão, esse é demais. Ele faz parte do nosso mundo, o Vajão, sempre nas nossas lives, ele está presente. Ô, Domingos, aos 6 anos você escreveu o seu primeiro conto, foi o Pedro Januário de Freitas, que ainda é inédito. Também, em 1987, o romance Fogo do Povo, em 91, não foi? Mas me diz uma coisa, nas suas escritas, você, quando você começa a preparar um trabalho desse, que é magnífico, se inspira em quem? Como é esse momento de inspiração? Depende muito do que eu vou escrever a história. Por exemplo, a história de Pura é uma história que se passa em torno do Terno de Reis. Então, eu desde criança tenho um fascínio muito grande pelo reisado. Inclusive, a minha dissertação de mestrado na Unirio foi sobre o reisado, a construção da memória através das letras de música dos Ternos de Reis, né? Então eu escrevi, eu acompanhava aquilo tudo, me fascinava muito. E aí eu escrevi essa história, uma história de amor que se passa entre a festa de Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira aqui de Jequié, e a festa de Terno de Reis, a história de um jornalista que encontra com a Bela Morena e tal. Então eu me inspiro muito na cultura popular, na religiosidade popular, o Fogo do Povo. Eu escrevi esse romance baseado nas festas juninas no Brasil.
Então, me inspirei, eu tinha um vizinho aqui, seu Zeca Charuto, que era uma figura encantada pelo São João, envolvido com São João. Então, eu criei um personagem, seu Pereira, que é baseado em seu Zeca. Criei um outro personagem, Nezinho, que era baseado em um nome mesmo de Nezinho, né? Uma figura conhecida aqui. Então, muitos desses personagens que eu tenho aqui são personagens reais. Alguns eu mudo os nomes, outros permanecem com os mesmos nomes. Né? Mas esse bairro que eu moro aqui, você vier aqui, Davi, no Joaquim Romão, né, aqui em Jiquié, você vai ver, é um bairro de uma riqueza cultural enorme, da cultura popular. Então, muitos mestres dessa cultura popular, reizeiros, capoeiristas, apanhadeiras de água, carro de boi, boiadeiros que eu conheci, vaqueiros, tudo isso, todas essas figuras, me inspiraram bastante. Então, é uma fonte inesgotável. Posso escrever 100, 200 romances, novelas, porque tem muitas histórias, muita coisa para contar aqui, não é? Porque é o povo, e o povo tem uma sabedoria muito grande. Eu escrevi, por exemplo... Sim. Pode falar. É isso, por exemplo, Antônio Borocô, que é um romance sobre a religiosidade e a cultura afro-brasileira. Não é o período de perseguição aos terreiros de matriz africana. E tinha um pai de santo que saiu de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e veio para Jiquié. Na época, a polícia prendia os pais e as mães de santo, os filhos de santo, pegava os atabaques, levavam lá para o cemitério São João Batista, furava, botava na porta do cemitério, e Antônio Borocô botou a polícia para sambar. Então, eu escrevi sobre essa figura mitológica do Antônio Borocô, que existiu, não é de fato, ele existiu e que essa história é verdadeira. Aí você tem aqui uma menininha preta, não é, que morreu com mais de 100 anos, eu conheci aqui, não é, foi testemunha dessa história. Maria Xangô, que é uma rezadeira, filha de santo, não é, que está viva, graças a Deus, até hoje, e que tinha 7 anos de idade nessa época, e que testemunhou essa história. Então, esses personagens vivos, são que me inspiram as histórias do sertão aqui, de que essas montanhas de Jiquié, tudo isso vão me inspirando. Muito obrigado, Laé, pela sua felicitação. Você é um grande lutador também pela literatura, pela leitura, uma figura extraordinária. Eu sempre falo para as pessoas que quando estou fazendo as nossas lives aqui, eu não digo que é a minha live, são as nossas lives, porque a cultura tem que ser difundida para todos. A minha live, não, ela não é minha live, a live é de todos nós. Mas você me fizeram uma pergunta que eu estava lendo, tinha uma pessoa perto de mim que eu estava lendo os seus livros. Anseio de Cauaçu. Anésia. Uhum. Anésia Cauaçu. Anésia. Então me diz, Anésia, deixa eu tô sem óculos, eu tenho que ver aqui. Agora. Anésia Cauaçu, significa sem óculos, né? A idade vai chegar. A gente consegue, de gatinho ficar sem óculos, não dá certo, né? Anésia Cauaçu, a capa do livro aqui. Ó. Certo, me fala sobre esse livro. Olha, esse é um romance sobre uma mulher à frente do seu tempo. Muita gente pensa, se você for perguntar, muitas pessoas, qual foi a primeira mulher que ingressou no cangaço? Aí vão dizer Maria Bonita, mas não foi Maria Bonita. Antes de Maria Bonita, muito tempo antes, Anésia Cauaçu já estava aqui no sertão de Jiquié. E ela, ao contrário de outras mulheres que ingressaram no cangaço, como foi o caso de Maria Bonita, Lídia, Dadá, ela não era companheira do cangaceiro, até porque Afonso, o marido dela, não era cangaceiro, era a liderança do bando. Foi a primeira mulher no sertão baiano de Jiquié, não estou dizendo em outros lugares, até porque Maria Quitéria se vestiu de homem, calça, não é, um século antes de Anésia. Mas a primeira mulher no sertão aqui de Jiquié a vestir calças compridas, não é? E a montar de frente, que as mulheres montavam de lado numa cela chamada cilhão, justamente para facilitar o combate em cima do cavalo.
ela atirava melhor do que os homens. Chegou com mais de 200 metros de distância a atingir o dedo do tenente Etelvino em 1916. Quando o Jornal à Tarde esteve aqui para cobrir a guerra no sertão de Jequié, foi uma verdadeira guerra, as volantes policiais atacando os cauaçus, né? Vieram 240 soldados, imagine naquela época, 240 soldados, há mais de 100 anos atrás, fora os oficiais, alguns daqueles oficiais, inclusive com o tenente coronel Paulo Bispo, tinha lutado na Guerra de Canudos. E a mesma ordem que foi dada em Canudos foi dada em Jequié, matasse homem, mulher, jovem, criança, tudo que fosse da família Cauaçu. E os Cauaçus enfrentaram essa mulher à frente do seu tempo. Eu conheci Dona Alvina, que morreu com 112 anos, e Dona Alvina conviveu com a Anésia. E ela disse que a Anésia fazia uma reza que envoltava, desmaterializava, virava um toco de rocha, um toco de ave, uma rocha, não é? Quer dizer, uma mulher extraordinária dessa. Então eu escrevi sobre essa mulher, Anésia Cauaçu, não é? Porque uma personagem, uma mulher à frente do seu tempo, né? O Emerson Pinto tinha escrito no livro dele, História de Jequié, que a Anésia é uma mulher de uma forma tão extraordinária que merecia um romancista escrever um romance sobre ela. Então eu encarei o desafio e escrevi esse romance. E esse romance, Davi, é o livro meu mais conhecido. É o livro que eu já lancei em vários lugares. Eu lancei em São Paulo, no Congresso da União Brasileira de Escritores, onde nós tivemos escritores como Fernando Moraes, Pedro Bandeira, Ruth Guimarães, e lancei em vários lugares do Brasil, e o romance ele foi incluído no vestibular da UESB. E a cineasta, ontem, por exemplo, eu fiz uma live com a cineasta e roteirista Caroline Assis. Ela está trabalhando um processo de adaptação do Anésia Cauaçu para o cinema e para o teatro. Então, de forma que é um romance que me dá uma alegria muito grande, porque a família Cauaçu, desses cangaceiros que havia aqui há 100 anos, por conta da perseguição da polícia, eles espalharam, não é, por várias regiões do Brasil, não é? E com o romance, com a repercussão do romance, entraram em contato comigo, e eu tenho sido o elo entre essas pessoas. Pessoas que moram em São Paulo, em Brasília, em Mato Grosso, aqui na Bahia, em Minas Gerais, que não se conheciam, não é? E passaram a se conhecer, e formaram até um grupo no WhatsApp, e esse grupo tem até a capa do livro, não é, com um perfil, e hoje essa família se reencontrou 100 anos depois. Veja que magnífico. Veja como a literatura, Davi, não é? Faz coisas extraordinárias, faz com que uma família que tinha perdido há 100 anos sua identidade, que seus parentes não se conheciam, através de um livro, possibilitou que essa família, não é, se reencontrasse 100 anos depois. Então, por isso me dá uma alegria muito grande, não só pelo fato de ser o livro meu que mais vende, não é? E ter essa repercussão toda, mas só esse fato de ter reencontrado essa família Cauaçu me deixa muito feliz e de fazer com que essa história, não é, de Anésia Cauaçu seja conhecida no Brasil e no mundo. Porque hoje, não é, pessoas, praticamente do mundo inteiro já tem conhecimento de Anésia que não conheciam. Não é? O caso, por exemplo, da historiadora Melri Del Piore, que é uma das maiores historiadoras do Brasil, e escreveu aqui um belo texto para a segunda edição de Anésia, dizendo que Anésia Cauaçu foi uma das mulheres mais importantes da República Velha, e que o Brasil não conhece a Anésia, não é? E que precisa conhecer uma figura como essa, e que viveu aqui no sertão de Jequié. Vamos começar a divulgar isso, porque isso é muito importante. Isso aí não tem dois tempos para se pensar. Dê o exemplar, por favor, né? Tem que botar... Tem que ter na minha cabeceira, não tem como de correr. O que acontece é o seguinte... eu gosto de ver a qualidade dos serviços e também sentir
a alegria de quem prepara tudo isso. Quando você está falando sobre o seu trabalho, deixa transparecer, aquela alegria incontrolável. Então, isso é muito gostoso. Nós temos no Brasil vários escritores que não tem espaço para dar um bom dia, para um pouco falar sobre as suas obras. Eu não sei o porquê. Eu acho que agora com essa pandemia, eles estão começando a sair de um casulo que não foi ele que entrou, que colocaram ele nesse casulo. Então agora é a chance que nós temos de desenvolver e mostrar mais ainda tudo que nós temos de bom e de melhor. Veja só. Feliz que é. Me fala sobre. Isso agora eu quero saber. Olha, Feliz que é um nome bastante poético, né? Eu acredito que seja das festas literárias a sigla mais poética. Não foi eu que, inclusive, que criei essa denominação. Na verdade, nós criamos, eu e Valdec, nós tivemos a ideia numa mesa de bar, durante o congresso de escritores brasileiros, da União Brasileira de Escritores lá em Ribeirão Preto. A gente tomou uma cerveja, lá num bar, durante o intervalo do congresso. Então, Valdec, bora fazer uma festa literária, uma festa do Sertão de Quer, vamos. E aí Valdec colocou internacional, porque já naquele ano nós trouxemos, no ano de 2012, um escritor lá de Angola, né? E aí o membro da União Brasileira de Escritores, que nós convidamos, o Moza Benedito, que é um escritor de São Paulo, uma figura extraordinária também, ele que colocou essa sigla. Tinha a nossa Festa Literária do Sertão de Quer, e aí ele colocou esse nome tão poético, que agrada as pessoas. Feliz que é. E a Feliz que é um evento extraordinário. Está aqui professora Elaine Teixeira, Novaes, que é a professora presidente do Conselho Municipal de Educação aqui em Jiquié, e que dá uma contribuição muito grande à nossa edição da Feliz que é. É um evento que tem trazido gente muito interessante, não só da área de letras, mas de outras linguagens artísticas. Por exemplo, na primeira edição nós trouxemos Tuca Espinheira, que foi um dos grandes cineastas do Brasil, irmão do Rui Espinheira Filho, fez filmes extraordinários com Cascalho, e morou aqui em Jiquié durante a sua infância e adolescência, nunca tinha mais voltado a Jiquié, e voltou pela última vez na Feliz que é. Trouxemos aqui a atriz Ana Cecília Costa, o ano passado, que é uma grande atriz jequiense. Inclusive eu vou fazer uma live com ela na próxima quinta-feira, às 20 horas. Trouxemos o Danilo Caymmi, Danilo Caymmi, grande músico, filho do Dorival Caymmi, cantou junto com Tom Jobim. Trouxemos a atriz Inga Liberato, grandes nomes da literatura, nomes daqui de Jiquié, da nossa região, de Jaguaquara, de Conquista, de Salvador, de Cachoeira, e nós temos aberto o espaço. Muitas vezes, outras festas literárias, outras feiras literárias não abrem esse espaço. Nós abrimos para o novo escritor, para os jovens escritores, para que eles possam falar de sua produção. Então, não só tem os grandes nomes, tem nomes também que estão iniciando no processo literário. Mas a Feliz que é, antes de tudo, Davi, é um lugar de encontro, de amizade. Quantas pessoas não se tornaram amigas através da Feliz que é? Então, é um evento muito interessante. Nós não sabemos se a gente vai ter condições de realizar este ano a edição, vai depender dessa situação aí da pandemia, mas mesmo se a gente não fizer um evento físico, faremos um evento online, mas não deixaremos de realizar, porque é realmente um evento muito bacana, Feliz que é. Café, arte com cultura. De acordo com o horário que fizer esse evento, por favor, me convida, que eu quero estar presente também,
Pronto, com certeza, convidaremos. Tem uma pergunta aqui, ó, existe uma nova geração de poetas jequeienses? Se existe, o que você acha dessa nova geração? Não, eu tenho apostado muito nessa nova geração. Nós, inclusive, fizemos na Feliz Que É, um evento, lá em Itaí, de Chimunha, nós fizemos uma mesa só com esses novos escritores. Não é? E temos incentivado muito, não é? Estimulado esses escritores. Eu tenho, inclusive, conversado com as escolas para que leve esses escritores também para as escolas. A ideia nossa, da professora Carla Carvalho, que está fazendo um trabalho conosco aqui, é de tornar Jiquié uma cidade leitora e abrir espaço para que esses escritores sejam conhecidos, que seus trabalhos seus trabalhos sejam lidos, sejam adaptados para outras produções artísticas, e sejam valorizados. Mas é uma nova geração muito bacana, Jiquié, alguém estava me dizendo hoje, tem esse perfil, dessa cultura, desde a época de José de Sá Bittencourt, depois da época... O primeiro jornal de Jiquié foi um jornal literário, literato, um jornal manuscrito, com Lindolfo Rocha, com João Bastos, na segunda metade do século XIX, e nós temos aqui grandes nomes, como é o caso de Laé de Souza, como o Ali Salomão, o Jorge Salomão, que infelizmente nos deixou este ano, e aí a gente tem também essa nova geração que está chegando aí e que a gente tem que apoiar e estimular, para que seja valorizada. Você é jornalista. Sim. O seu primeiro trabalho com o jornal foi 16 anos. Você trabalhou com 16 anos nessa área de, vamos falar, comunicação. Atualmente você tem a revista Cotoxó. Isso. E fala sobre esse trabalho. Quando ela foi fundada? Por que ela foi fundada, como foi, me explica tudo isso, é muito bom sabermos. A revista Cotoxó agora completou 12 anos, e nós lançamos agora um formato digital, que é só impressa a revista, A revista ela tem sido, Davi, eu acredito, como muitos colegas jornalistas têm dito, a Cotoxó tem sido a revista que tem a equipe mais diversificada e mais multidisciplinar da Bahia. Por quê? Nós reunimos um historiador como Emerson Pinto de Araújo, que tem hoje 94 anos. Reunimos Carlos Éder, que é um grande cartunista, jornalista. Reunimos as psicanalistas Dalva Rebouça e Eda Sampaio. A administradora também, não sei o que aconteceu aí. Alô? Eu acho que a sua imagem desapareceu nesse exato momento aí. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você normalmente. A sua imagem, dá uma verificada aí. Não sei o que aconteceu, porque aqui eu não boli nada. Então, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você normalmente. Você quer que eu entre normalmente e você faz uma chamada aí? Você sai daí, deixa eu ver aqui uma coisa. O que acontece é o seguinte, houve uma queda do sinal dele, mas vou restabelecer. E lembrando a vocês que o trabalho que é feito pelo Domingos é um trabalho super gostoso. As pessoas que eu estou... Pronto, voltou aqui. Está me vendo agora? Agora estou vendo, ele voltou aqui agora. Bom, então nós temos uma equipe... Está tendo uma queda do sinal dele. Pronto. Nas escolas, com material didático. Nós temos, inclusive, a experiência
do Laed Souza, que é uma experiência muito bacana. Ele fez, inclusive, essa experiência aqui em Jequié, com as escolas, lendo as crônicas e os alunos produzindo histórias, mas ele faz um projeto de leitura no Brasil inteiro, não é? Doses de leitura no hospital, viajando com a leitura no metrô, no ônibus. Inspirado nisso, nós fizemos também o projeto Ler é o Prazer, que a revista ela é trabalhada em sala de aula, é trabalhada em espaço como o correio, uma fila de banco, rodas de leitura, não é? Então, é uma coisa muito bacana que a gente tem realizado, não é? A revista ela tem sido um material pedagógico, não é? O conteúdo da revista tem sido como um suporte pedagógico para ser trabalhado em sala de aula. Até porque assuntos regionais aqui da Bahia ou da região de Jequié não são trabalhados nos livros didáticos, não é verdade? Os livros eles trazem muito um olhar do eixo Rio e São Paulo. Então ele não traz, por exemplo, sobre o sertão de Jequié, sobre a mata, sobre o Rio das Contas. Já a revista do Cotoxó traz tudo isso. Então é um suporte didático para o professor e tem sido trabalhado bastante em sala de aula e nas rodas de leitura em diferentes ambientes aqui em Jequié e na região. Né? Então, a gente convida as pessoas a acessarem www.revistacotoxó.com.br, né? Que lá você vai encontrar, inclusive, a edição em formato digital que está circulando agora no mês de julho. Olha, eu estou vendo um site aqui, entrei no site da revista. Gente, é o seguinte, olha, o formato é perfeito, é muito fácil de você encontrar o que você está imaginando. Outra aqui, a edição de julho, outra aqui, normalmente. Olha, pelo site você pode pedir o livro Anésia Cauaçu. Você pode pedir normalmente pelo site. Aqui, muito bom. Isso. É tão fácil quando você acessar o site. Você vai ver que é tão fácil, você vai clicar na figura onde está a revista, vai abrir o WhatsApp, você vai efetuar a solicitação. Isso é muito bom. Agora, você que é uma pessoa que tem essa ligação com a arte, com a cultura, como é que você está enxergando a cultura brasileira no tempo de hoje? Olha, eu tenho me sentido muito triste, não é? Porque o Ministério da Cultura acabou, não é? Você não tem hoje uma política cultural que foi construída, principalmente durante o período do nosso amigo Gilberto Gil, não é? Do nosso amigo Juca Ferreira, não é? Que é uma política que trabalhava a cultura nas suas diversas dimensões, na dimensão simbólica, na dimensão econômica, não é? Na dimensão da criação. Tudo isso é deixado de lado. Você não sabe quem é hoje o secretário de Cultura, e não existe mais ministério. Quem é o secretário? Ninguém sabe. A Regina Duarte teve aí, não é? Saiu rapidamente, e você não tem uma política cultural. Diz, inclusive, que o presidente da República, não é? Disse, olha, eu preciso de médico, de dentista e tal, mas de artista eu não preciso. Para que artista? Quer dizer, que visão tacanha, né? O artista é fundamental na vida, né? A arte, não é fundamental para a vida. Então, e a arte, inclusive, faz parte do processo econômico, já que ele tem uma visão só da questão econômica. A arte no mundo inteiro, a chamada economia criativa, não é? A indústria cultural, é algo fundamental num país. Né? Um país, e principalmente um Brasil, com a diversidade cultural que nós temos. Então, eu me sinto triste em relação a isso. Houve agora um movimento dos deputados em relação à questão da lei de apoio à cultura, não é? Esse recurso está vindo para todos os municípios. É importante que os artistas se organizem, cobre dos gestores municipais a aplicação correta desse recurso, não é? Que está vindo, porque a situação com a pandemia, Davi, piorou para os artistas. Tem artista passando fome, rapaz. Não é? Um artista que tocava, artista que vivia, não é? Do seu trabalho de venda de livros, ou do seu trabalho relacionado à pintura,
ou circo, então está passando fome. Então a gente tem que, na verdade, fazer um grande esforço para que a cultura retome nesse país, né? Está tudo parado, mas está parado não só pela questão da pandemia, já estava parado antes, não é por falta de uma política cultural. Eu espero que isso mude, né? Nós, os artistas, estamos lutando para que isso mude e que a cultura realmente tenha o seu reconhecimento devido, porque é um fator fundamental para o desenvolvimento do Brasil, né? Até porque nós somos um país com uma riqueza cultural imensa, né? Então, e a gente precisa valorizar essa riqueza cultural e apostar nisso, inclusive com um viés de desenvolvimento econômico. Olha, eu sempre falo com os meus entrevistados sobre isso. Nós não podemos mais esperar pela boa vontade de poder público, seja Estado, município ou federal. Eu acho que os artistas estão fazendo a sua parte. Eu acho que as empresas, ela tem que mergulhar neste mundo também, porque para ela também é uma coisa boa. Não podemos só, em certo ponto, ficar esperando recursos do poder público, importa que esfera seja. As empresas, ela particularmente, acabam ganhando muito dinheiro em cima da arte e da cultura. E como você faz um show, você está vendendo a sua cerveja, ela está ganhando em cima disso, mas ela tem que contribuir também. Não, como sempre falo, eu falo normalmente, a Rádio Web Jovem Brasil, mas a Zélia, que é da editora Azul, do Rio de Janeiro, ela grava o Toque Cultural. Ela grava o Toque Cultural, que sai todos os dias na programação da Jovem Brasil, no horário da manhã, meio-dia e à tarde. E como eu sempre falo, os espaços são abertos, só que uma emissora só não tem como se fazer um trabalho sozinha, ela está correndo atrás. Eu gostaria muito que as emissoras de rádio, seja web ou não, dê um espaço para que um escritor, ele grave, que chama 15 a 20 segundos, e seja vinculado na programação. Aqui tem um toque cultural. Eu não abro mão disso, O Murilo bem sabe disso, como eu sou. Nos meus projetos, com a Jovem Brasil e com o canal Café Arte com Cultura, é sempre estar ajudando a desenvolver e falar mais do que nós temos de bom e de melhor. O Brasil é muito grande, o Brasil é rico, a cultura brasileira é riquíssima, precisa ser divulgada com mais força. Não vamos esperar que as emissoras do Eixo Rio e São Paulo venham divulgar o que nós temos aqui, que não vai divulgar. Nós temos que divulgar. Nós temos que sair na frente. Eu posso falar para você, a Jovem Brasil saiu na frente. Está sendo bom para mim? Tá. Mas ao mesmo tempo não. Não está porque eu estou sozinho. Eu queria que mais fizesse isso. Tanto é que eu vou conversar com vários amigos de rádio webs que façam esse tipo de coisa. Isso. A cultura nossa precisa ser levada. A nossa cultura é rica. Não podemos ficar esperando migalhas. E outra coisa, o dinheiro para ser liberado pelo governo tem que ser para quem precisa mesmo para fazer cultura. Não quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro não precisa de dinheiro do governo. Então, nós temos que ser correto com isso. Quem tem que receber o dinheiro é quem está fazendo a arte, quem está começando. São esses que precisam. Quem já tem nome, paciência. Não é por aí. Eu discordo plenamente um escritor de nome, que já tem um patrocinador forte, utilizar o dinheiro público para desenvolver um trabalho dele. Se ele for fazer um trabalho com artistas novos, aí sim, mas para ele não. O cantor, que já tem nome, tem dinheiro, eu acho que nós, você, outros escritores, mas ele tem nome, peraí, ele tem nome, mas onde ele está é bem diferente. Os escritores do Eixo Rio-São Paulo, que não tem
condições, têm que ser agraciados. Os cantores, os músicos de qualidade precisam ser agraciados. Não pode ser qualquer um. Tem que ser aquele que tem a qualidade, que vai levar um sustento para a família e outra coisa, a qualidade para que esteja lendo, ouvindo e assistindo. É por isso que eu falo que as lives, quando ela é direcionada à arte e cultura, essa tem que ser com mais afinco, com mais força, com mais tempo. Não podemos ficar só à espera de A, B e C, que não vai acontecer isso. Nós sabemos muito bem como é as coisas no nosso querido país. Vitória da Conquista, Jequié, região... Então, deixa eu ver aqui. Fragmentos de memória. O tempo já está... Termina às 16 ou tem mais tempo? Como é? Ou às 17? Nós estou olhando aqui o tempo. Eu sempre gosto de fazer as minhas surpresas. Deixa eu ver. Fragmentos de memória de Vitória da Conquista de Jequié, 2001. Carta ao presidente, 2010. 2012, Jequié. Sol. Histórias e encantos. Me diz uma coisa. Você escreveu uma novela, não foi? Essa novela, como é que você vai divulgar essa novela? Olha, eu escrevi uma novela sobre os magos, né? Uma novela, é importante dizer, não é uma telenovela, pode até se transformar numa telenovela, né? Uma novela é um gênero literário intermediário entre o conto e o romance. Não é um gênero extenso como um romance e nem um gênero pequeno, com pequenas páginas com um conto. É em torno de mais de 100 páginas, 100, 150 páginas, 130, que eu escrevi sobre os magos. Né? Então, eu estou em processo de revisão, aí depois vou ver uma editora, não é, para trabalhar essa editora. Eu tenho editado pela Via Literária, não é? Não sei se vou editar pela Via Literária ou por uma outra editora, não é? Mas eu sempre tenho escrito romances. Essa é a primeira novela que eu tenho escrito, não é? Sobre essas figuras que marcaram a história do nascimento de Cristo, que foram os magos que seguiram uma estrela até Belém, não é, para a visitação de Cristo. Então, eu criei uma história para explicar quem eram Baltazar, Belchior e Gaspar, né, e de onde eles vieram, o que faziam. Então, eu criei uma história em relação a esses magos, esses sábios do Oriente. É o seguinte, olha, como sempre eu faço aqui no canal Café Arte com Cultura, eu vou dar um tempo, dar uma pausa. Café Arte com Cultura. O que acontece? O Instagram ele tem um tempo de 1 hora. Esse um tempo de 1 hora realmente não dá pra gente. Como tá, eu vou voltar em seguida, mas não sai da sala não. Volto em instantes. Café Arte com Cultura. Como eu sempre digo, sempre estou retornando. Eu não fico só 1 hora, que 1 hora realmente não dá para absolutamente nada. São vários assuntos. Então, eu sempre vou, mas retorno, para que eu possa passar mais informações sobre arte, cultura, entretenimento, tudo que nós temos de bom e de melhor, para passar a vocês. Já estou retornando. Agora apareceu. Como eu sempre falo, 1 hora é muito pouco. Eu sempre dou uma saidinha, retorno, para que as pessoas continuem conversando conosco, falando sempre dos seus trabalhos, sempre dos seus projetos. Você é licenciado em letras, especialista em literatura e ensino da literatura pela UESB. E é mestre em Memória Social em documento da Universidade do Rio de Janeiro. Um homem cheio de bala. Também você é jornalista e vice-diretor regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia. É bom saber disso. E é membro da Rede Brasileira de Rede Latino-Americana de Jornalismo Ambiental. Me diz uma coisa. Por que os canais de televisão no Brasil
eles não estão fazendo mais aquele trabalho que tinha antigamente muito ligado à ecologia. Antigamente, hoje, por incrível que pareça, quem está fazendo mais esse trabalho são os canais webs, das webs TVs, que estão fazendo um trabalho de turismo, falando sobre a cultura e mostrando o que tem de lindo na cidade, também das matas. O que está acontecendo com os canais de televisão, seja ela nacional até os regionais, que pararam de fazer esse trabalho ou diminuíram quando se fala no assunto de ecologia. Não sei, eu não posso dizer que é por culpa do governo federal, do governo estadual ou municipal. Eu acho que as emissoras lá têm que ter seu perfil de falar tudo que nós temos. Nós temos cada ponto lindos, a conexão, assim está acontecendo isso. Mas me diz uma coisa, você, jornalista, vice-diretor regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia. É um trabalho complicado, hein? Primeiro eu vou responder em relação à sua pergunta a respeito da pauta do meio ambiente na televisão brasileira. Eu acredito que a televisão, ela, por conta de alguns eventos que ocorreram aqui no Brasil, por exemplo, a Eco 92. Então, aí a televisão, os canais, não só os canais de televisão, mas os jornais, as rádios e tal, muitas delas montaram programas voltados. Você tinha, por exemplo, o Globo Ecologia, que não existe mais. A TV Globo tem feito um trabalho, por exemplo, mais de reportagem no Globo Repórter, chamado Globo Natureza, na Globo News, que tem um programa muito interessante chamado Cidade Soluções, que é do André Trigueiro, que é um jornalista que trabalha na questão ambiental. Eu concordo com você, eu acho que os veículos de comunicação, inclusive, eles têm a obrigação de incluir na sua programação a questão ambiental, não só as redes, as emissoras de televisão, mas as emissoras de rádio, e não tem feito. São concessões públicas que deveriam, e eu acho que deveriam cobrar, a sociedade civil deveria cobrar exatamente essa pauta ambiental, porque é um assunto que diz respeito à nossa vida. Tudo da questão ambiental está relacionado, inclusive a pandemia. Não sei se você sabe, mas a questão da pandemia, já estão sendo comprovado pelos cientistas, é decorrente exatamente do tráfico de animais silvestres. Então, aconteceu lá na China por um local de venda de animais silvestres. Agora, por exemplo, uma cobra picou um estudante de veterinária, que uma cobra exótica de outro local. Então, a questão ambiental, hoje você está vendo aí uma série de mudanças que vem acontecendo, grandes enchentes, secas severas, decorrentes exatamente das mudanças no clima que são afetadas, essas mudanças, por conta da ação humana. Então, é fundamental que haja uma discussão ambiental, que haja um canal nesse sentido. Eu tenho trabalhado no jornalismo ambiental e realmente tenho visto, como você disse, diminuiu exatamente as pautas ambientais. Tinha até a SOS, não sei porque a SOS não fez mais, um prêmio em jornalismo ambiental. Então se premiava várias reportagens e tal, mas eu acho que essa discussão precisa voltar para a rádio e televisão. Realmente, eu acho que o jornalismo, ele enfrenta dificuldades imensas, o jornalismo impresso, sobretudo, porque hoje tem diminuído muito a questão dos patrocínios, principalmente parte das empresas, e isso tem dificultado o funcionamento e a existência desses veículos de comunicação. Isso afeta, como um todo, a questão do trabalho dos jornalistas. O que acontece, eu sempre falo sobre isso, eu não tenho um patrocinador, mas eu tenho uma força de vontade de botar aquilo que eu tenho para fora. A Jovem Brasil não tem patrocinador,
O canal Café Arte com Cultura também não tem patrocinador, mas não vai diminuir a minha vontade de desenvolver e falar sobre a arte e cultura, falar sobre o meio ambiente, que é um dos próximos projetos que eu estou preparando, que é o RWJ Brasil pela Estrada. Então, quero conversar com a sua pessoa também sobre isso, porque é muito bom. Eu estava conversando com alguns profissionais de comunicação, esses que estão se formando agora. Teve até uma jovem conversando comigo, ela falou que não estava achando o trabalho. Você não vai achar trabalho, você tem que criar o seu. Você é nova no mercado. Crie o seu. Quando você começar a criar o seu trabalho, as oportunidades vão acontecer. Mas eu acho que depois dessa pandemia, o link de matérias, elas vão ficar mais direcionadas no meio da internet. Porque muitos profissionais televisivos, eles saíram da TV Globo, saiu da Bandeirantes, saiu da Record, saiu do SBT, e simplesmente montaram os seus canais na web e estão fazendo os seus trabalhos. Eu estava conversando com uma jornalista amiga nossa, ela trabalhou na Bandeirantes de São Paulo, e tem outro que trabalhou na TV Globo. Ele montou o canal dele. Eu estava vendo a live do Lacombe mesmo, da Bandeirantes, estava vendo no YouTube, no Face, o canal dele. Então, muitos desses profissionais, mesmo trabalhando nas emissoras, eles estão começando a fazer seus trabalhos de fora. Que o futuro vai ser isso, não tem para onde correr. É como fazer o trabalho, o home office chegou para ficar no Brasil. Lá fora existia há muito tempo. Aqui chegou para ficar. E os canais de TV webs, eles vão começar a fazer os trabalhos, mas não são todos que vão conseguir se manter no mercado pelo motivo único. Você tem que ter qualidade. Não adianta você colocar uma câmera, fazer uma filmagem e falar, acabou que não é por aí. Você tem que ter conteúdo. Se você não tiver um conteúdo, simplesmente, você vai ser mais um no meio da rede. Não é isso que nós queremos. Eu sou radialista, comecei em rádio com 15 anos na Rádio Excelsior da Bahia, comecei aos 15 anos. Aos 19 eu fui coordenador de rádio em Sergipe. Eu montei uma emissora de rádio lá, do Zé Ribeiro, fui coordenar a rádio dele. Depois voltei para a Bahia. Então, nós, como eles dizem, nós já somos vovôs do rádio. As suas considerações finais. Isso eu gostaria de agradecer, não é, o espaço. Acho muito importante que você possa abrir esse espaço para os escritores, para os artistas, para discutir a cultura. Não é? Eu sempre me coloco à disposição. Nós estamos aqui discutindo a questão cultural do município, a questão ambiental. Eu acho que em cada município desses nossos internautas aí, as pessoas precisam se preocupar com esses temas, cobrar dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito, que essas pautas que geralmente não entram, como a pauta ambiental, a pauta cultural, possam entrar, não é, nos programas de campanha, e que os artistas, principalmente os pequenos artistas, sejam respeitados, que a cultura popular seja respeitada, que você tenha a proteção ambiental em cada município desse. Acho que esse é o momento das pessoas refletirem, não só votar, mas fazer com que os candidatos se comprometam com essas pautas que são muito importantes. Então, muito obrigado, Davi, não é? E eu desejo muito sucesso a seu trabalho aí, não é, que é um trabalho muito legal. Muito obrigado pela sua participação, Domingos. Eu digo para vocês, sempre aos sábados, às 16 horas, aqui no canal Café Arte com Cultura, nós estamos aqui fazendo as nossas lives, mostrando tudo que nós temos de bom e de melhor. Lá no YouTube, você vai procurar o canal Café Arte e Cultura, que essa matéria de hoje vai para lá também. Então, eu digo para vocês, muito obrigado para todos, uma boa tarde, fiquem com Deus, e eu sempre no final digo para vocês, a cultura faz parte da vida da gente. O livro está na cabeceira, mas também tem que ser lido. Boa tarde para todos
e até a próxima Boa semana. tarde. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Café, arte com cultura.